tudo bem, sexto ano? Como vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui para mais uma videoaula e para começar, nossa aula, eu trouxe novamente uma palavra para a nossa reflexão, tá certo? Vamos ver? Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Que nós possamos estar louvando a esse Deus que é maravilhoso, que tem cuidado tanto de nós, Tirar um tempinho para estar louvando esse Deus, tá certo? Então vamos começar a nossa aula de hoje, Que é a lição 10. O gênero textual dessa aula é relato de viagem, Quando a gente fala relato, de viagem, o que é que nos remete? Relato, a gente logo pensa que é relatar, Falar, contar. E viagem, seja da viagem que foi feita. Então, assim, esse relato nós fazemos oralmente, quando a gente conta para a pessoa como foi a nossa viagem. E esse relato também, ele pode ser escrito, como tem no livro de vocês, que é o nosso texto, que é um relato e que foi escrito por alguém que fez uma bela viagem. Então, vamos ler. O título do texto, desse texto Relato de Viagem, o título é Chegamos, e esse texto está na página 52, tá certo? E eu vou trazer para vocês algumas características desse texto, tá bom? Para que vocês possam compreender melhor e na hora que vocês forem relatar, escrever um relato de viagem, vocês já saberem qual caminho vocês vão trilhar. Então, vamos lá. Nós temos a principal característica, a descrição, Descrição de quê? Do lugar da viagem. Pode ser também a descrição do trajeto dessa viagem, Durante a viagem, qual foi o caminho feito, o que foi que eu encontrei, o que foi que eu vi. Os eventos também que aconteceu nesse período da viagem. Temos também a emoção de uma pessoa ao viajar, Isso a gente conta no relato de viagem, Como foi. A gente conta, relata com emoção que essa viagem foi feita. E também, pessoal, o objetivo desse gênero textual, relato de viagem, é relatar os acontecimentos da viagem. Tudo, do início ao fim, o que aconteceu, quem eu vi, o que eu fiz, tá certo? E esse texto também traz uma linguagem, e essa linguagem é a linguagem informal, A linguagem do nosso cotidiano, uma linguagem simples. E vamos falar do texto, do livro de vocês, tá certo? Vamos falar um pouquinho desse texto. Gente, lendo esse texto, eu descobri todas as características que eu acabei de falar para vocês do texto. Nesse texto eu encontrei por onde a pessoa da viagem passou, ou seja, o percurso, ele relata todo o percurso feito, o que ele sentiu, que é a emoção daquela viagem. Aquela viagem tão sonhada, Ele consegue colocar no texto a emoção dele e o que via, ou seja, cada detalhe daquela viagem que foi feita, tá certo? Então, assim, leia o texto 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário, para que vocês compreendam direitinho. E não esqueça de fazer aquele exercício de interpretação e compreensão do texto, porque esse exercício é bom, vai nos tornando, vai tornando melhor a nossa linguagem, a nossa escrita, a interpretação e compreensão, tá certo? Então, eu trouxe um trecho desse texto, pra gente compreender e interpretar esse texto, tá certo? Vamos ver qual foi esse trecho. Diz assim: esse cinturão que abraça o continente é chamado de Convergência Antártica. Ali, sabemos que estamos mais perto do nosso destino do que de casa. E temos a sensação de que a viagem dos nossos sonhos está acontecendo.
Passeando por esse trecho do texto, pessoal, eu encontrei uma linguagem conotativa. Que linguagem é essa, professora? É uma linguagem que está no sentido figurado da palavra. E nós temos também a linguagem denotativa, que é o sentido literal da palavra, ou seja, o que realmente está no dicionário. Então, eu vou mostrar para vocês ali a palavra que está na linguagem conotativa, que é abraça. Pessoal, será que é possível a gente abraçar um continente? Eu penso que não, né? Então, assim, esse cinturão que abraça, esse abraça traz uma linguagem conotativa. Mas se eu fosse colocar a linguagem denotativa, que é o sentido real da palavra, eu iria colocar o quê? Esse cinturão que envolve o continente é chamado de convergência antártica, tá certo? Espero que vocês compreenderem. Se não deu, voltem o vídeo novamente e ouça de novo a explicação. Também nesse mesmo trecho, ali, tem uma palavra ali. Vamos ver por que esse ali está ali. Vamos ver, diz assim: ali sabemos que estamos mais perto do nosso destino de casa. E temos a sensação de que a viagem dos nossos sonhos está acontecendo. Então, aquele ali, eu descobri que ele é um advérbio de lugar. Por que é um advérbio de lugar, né? Por que aquele ali está ali, sendo um advérbio de lugar? Para não repetir a palavra convergência antártica. Para o texto não ficar repetitivo. Porque aquele ali, pessoal, está se referindo à convergência antártica. Então, para ele não repetir, foi colocado aquele advérbio de lugar. Olha que interessante. Então, o texto ele fica mais atrativo, mais rico, quando a gente não repete as palavras. Então, nós temos que procurar substituir, né, as palavras para que não haja tanta repetição. Tá bom? Então, vocês façam a atividade da página 53 a 56, tá bom? Não esqueçam de usar o dicionário, havendo necessidade. Não esqueçam de procurar um cantinho para que vocês possam fazer a atividade tranquilinho, tá certo? E qualquer coisa, estaremos no grupo do WhatsApp, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima aula.